predestina. Predestina para quê? O que é predestinar? Ele vai estabelecer o destino deles de antemão. Então ele está escolhendo o destino deles. Então os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Essa é a predestinação para o arminiano, seguindo este versículo passo a passo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele primeiro conhece, depois ele predestina, os que ele predestina ele chama, ele justifica. Então essa é a sequência para o arminiano. Isso não viola o livre-arbítrio do homem, apesar de que tudo está escrito, Deus já conhece o futuro. Na verdade, as escolhas do homem, o homem é totalmente livre para tomá-las. E ele escolhe, então Deus age de acordo com as escolhas do homem. Tem um texto também de 1 Pedro 1, 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz ou sejam multiplicados. Então, os eleitos, os chamados eleitos, os predestinados, eles foram eleitos segundo a presciência de Deus. Porque Deus sabia de antemão que eles seriam crentes em Jesus Cristo, que eles um dia aceitariam Jesus Cristo como seu Salvador. Então Deus os escolheu. Escolheu quem? Escolheu aqueles que aceitariam Jesus. Então, a ideia para o arminiano é esta. É claro que fica aqui uma pergunta, que eu já jogo para você discutir aí no pequeno grupo. Se a coisa é assim realmente, que Deus escolheu aqueles que Ele conheceu de antemão, e Deus os escolheu porque Ele sabia que eles o escolheriam antes. Que é essa a ideia, né? Deus vê, o Érico um dia vai escolher Jesus, então eu escolho o Érico para ser semelhante a Jesus Cristo, para ser justificado. Então, essa é a ideia do arminiano. A pergunta que eu faço é, se isto é realmente assim, então quem escolheu quem primeiro? O homem escolheu Jesus e por isso Deus escolheu o homem? Ou Deus é que escolhe o homem primeiro e por isso o homem escolhe Jesus? Lembra que Jesus falou, não fostes vós que escolhestes a mim, eu é que escolhi a vós. Então, eu jogo essa pergunta para você discutir. Quem escolheu quem primeiro? Um resumo da ideia do arminianismo. E aí você vai ver que alguns irmãos seguem um pouco do arminianismo, outros seguem outra parte, nem todo aquele que se diz arminiano segue todos os pontos do arminianismo. Então o arminiano ele enfatiza bastante o livre-arbítrio, ele enfatiza que a eleição é condicional. Então Deus te escolheu se você o escolher. Então Deus escolhe só aqueles que escolhem Jesus. Terceiro ponto, Jesus morreu por todos, então a expiação é universal. A graça de Deus, o quarto ponto, a graça de Deus é resistível. O homem pode resistir à graça de Deus. Pelo seu livre-arbítrio, ele escolhe Jesus se ele quiser. E porque ele escolhe Jesus se ele quiser, ele também, amanhã, ele pode ter o direito de rejeitar Jesus. Aquele Jesus que ele escolheu pelo seu livre-arbítrio, então amanhã, pelo seu livre-arbítrio, ele pode rejeitar Jesus. Então ele pode cair da graça e perder a salvação. Esse ponto da perda da salvação nós já discutimos em outros vídeos, mas ele faz parte, então, nós batistas não cremos nisso, mas faz parte do arminianismo clássico. Quem se diz seguidor dessa doutrina acaba aceitando todos estes pontos. Então, eu gostaria que você prestasse atenção em um outro detalhe. A Bíblia diz em Romanos 3, 10 a 11, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, essa ideia de que o homem aceita Jesus pelo seu livre-arbítrio, ela encontra um obstáculo. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade, a livre capacidade de você escolher alguma coisa baseado somente na sua vontade. Ninguém está impondo a vontade sobre você. Você tem uma vontade, você exercita a sua vontade, esse é o seu livre-arbítrio, você toma escolhas. Qual é o problema com isso? A Bíblia diz que o problema com isso é a sua vontade. A sua vontade é naturalmente inclinada para coisas que desagradam a Deus e não para coisas que agradam a Deus.
A gente vê isso também em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é necessário que esse homem natural, o homem na forma como ele vem ao mundo, sem um toque de Deus, o homem não é capaz de escolher Jesus. Pela Bíblia nós temos isso. O homem, em seu estado natural, ele não vai escolher rejeitar a carne, rejeitar as coisas do mundo e escolher as coisas de Jesus Cristo e o Evangelho da Graça. Isso aí só acontece se houver uma intervenção do Espírito Santo. Então a gente vê essa intervenção, por exemplo, em Atos 16:14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, quando Deus age no coração da pessoa, abre o coração, aí tem um ato milagroso de Deus e a pessoa, então, ela começa a compreender o Evangelho. E aí, o arminiano diz, bom, todas as pessoas do mundo, em algum momento na sua vida, Deus vai abrir o seu coração para compreender a verdade. E aí, ela nesse estado, ela vai tomar uma decisão, se ela quer Jesus ou se ela não quer Jesus. Existe um problema aí, que é, nós não temos uma prova bíblica de que isso que aconteceu com Lídia acontece com todas as pessoas do mundo, ou seja, mesmo aquelas que nunca ouviram falar do Evangelho. Isso nós já discutimos também em outro vídeo. Então, na verdade, nós não temos uma prova bíblica de que Deus dá essa mesma chance para todas as pessoas, que Ele realmente vai dar 50% de chance para uma pessoa, vai dar 50% de ser salvo, 50% de ser condenado, e aí a pessoa decide. E mesmo que fosse assim, claro que ficam inúmeras perguntas ainda. Então, por que uma pessoa decide aceitar Jesus e outra decide rejeitar? Será que o livre-arbítrio de uma é melhor do que o livre-arbítrio de outra? Mas não é o mesmo Deus que criou tanto uma pessoa quanto outra? Então, por que um aceita, outro rejeita? Então, na verdade, eu prefiro não me aventurar muito em extrapolar além do que está escrito. O que nós sabemos é que o Senhor é o soberano e que pessoas, para aceitarem Jesus, precisam ter o toque do Espírito Santo para abrir o entendimento. Se isso vai acontecer com todo mundo ou não, eu não tenho como dizer isso, na verdade, e eu prefiro ficar com o texto. Quando alguém aceita Jesus, é porque ouviu o Evangelho e é porque o Espírito Santo abriu o seu coração. Eu gostaria que você meditasse sobre essas palavras e que você pudesse comunicar para as pessoas que estão aí no pequeno grupo, se por acaso tiver alguém que está procurando conhecer melhor sobre o Evangelho de Cristo, o que eu preciso fazer para aceitar Jesus Cristo, que você coloque bem essa posição, que você precisa ouvir o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Se hoje você ouvir o Espírito Santo batendo na porta do seu coração, a Bíblia diz: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Que Deus abençoe a todos e te dê uma ótima semana.